Bispo, meu nome é Angélica. Tive uma infância de muita revolta, que os meus pais se separaram, eu tinha 1 ano e meio. E quando meu pai foi embora de casa, à base de muita traição também, e minha mãe bebia muito, sempre muito alcoolizada, então ela não desempenhava bem o papel de mãe, de mulher. Então meu pai se separou, foi embora e nos deixou muito nova. E minha irmã do meio sempre muito doente, então minha mãe trabalhava e vivia em hospitais. Minha irmã mais velha passou a cuidar de nós, então ela fazia o papel de mãe, porque minha mãe saía pela manhã, estávamos dormindo, e chegava à noite também estávamos dormindo, porque ela trabalhava como enfermeira. Então a gente não tive meu pai, não tive a minha mãe. E conforme foi passando o tempo, eu também fiquei doente, desencadeei a mesma doença que a minha irmã. Então, minha mãe vivia 24 horas em função nossa. A Juliana sempre teve atraso mental, então exigia muitos cuidados especiais. E foi quando minha mãe abandonou o serviço. E minha irmã mais velha passou a sustentar a casa, inverteu-se os papéis. Só que minha mãe vivia em função de doença literalmente. E a gente sempre muito ausente do meu pai. Meu pai ajudava quando queria, não assumiu o papel de responsabilidade referente à pensão. Então, assim, vivíamos muito de doações. Roupa, alimentação, tudo, tudo. Foi uma vida muito escassa, muito miserável mesmo. Tive pouco contato, conheço meu pai, tive contato com ele, mas de forma muito agressiva. Meu pai não me educou, meu pai não participou da minha vida, meu pai não ia em festa de Dia dos Pais escolares. Então, assim, eu não tive a presença dele em nada, no momento que a gente mais precisou. Fomos crianças muito revoltadas, já por ter crescido num lar destruído, eu muito nova, ainda bebê, então não tinha uma instrução, não tive uma direção. Então, deixei a vida me levar, conforme fui crescendo. E foi assim que nós chegamos ao Ministério Mudança de Vida. Com 10 anos, eu conheci a igreja, muito nova também, eu e minha mãe, nós passamos a frequentar a igreja, e minha irmã do meio. Mas não com compromisso, íamos à igreja porque tínhamos que ter uma religião e seguir um Deus. Mas não tinha aquele compromisso. Eu, na minha inocência, na época eu me recordo que era feito o batismo do familiar pela fé. Então eu pegava o nome de todos os meus familiares, da minha irmã, do meu cunhado, na época que ela já era casada, dos meus pais, e os batizava pela fé. Chegava em casa, pegava uma bacia de vidro, colocava água e batizava eles pela fé. E isso teve muitos frutos, né, na minha vida. Com o passar do tempo, uns 2, 3 anos frequentando a igreja, mas sem compromisso, me afastei. Foi no ano de 2002. Me afastei, minha mãe saiu, não quis mais saber de nada. E eu fiquei 3 anos afastada da igreja. E eu digo para o senhor com toda a clareza, foram os 3 anos mais destruídos da minha vida. O que eu não tinha vivido em 15, eu vivi naqueles 3 anos. Foi quando a minha irmã do meio desapareceu, minha mãe enlouqueceu, rodou cemitérios, casas de prostituição, necrotério, tudo, porque não tínhamos notícia nem dela viva nem dela morta. E como ela não tinha juízo, era uma pessoa que dependia, não tinha uma autossuficiência para falar, vou viver fora, vou ter minha independência, então a nossa preocupação dobrou. E minha mãe se entregou à depressão, não trabalhava, e eu mais revoltada ainda, porque eu não aceitava aquela situação, e a atenção era só para a Juliana, nunca para mim. Tudo era em função daquela menina que só Deus sabia onde ela estava. E aquela dor foi muito grande. Minha mãe falava assim, viva ou morta, eu quero minha filha. Ela é minha filha. E aí nós mudamos de casa, fomos para uma outra residência, e aí a miséria tomou conta mesmo. Nós ficamos 30 dias sem energia elétrica, e o nosso vizinho trabalhava no SEAS, então tudo que sobrava ele trazia de alimentação. Tínhamos o arroz e o feijão. E não sabíamos o que teríamos no dia seguinte. Então, ele sempre trazia um legume, uma coisa que não servia para venda. E a gente viveu muitos anos nessa situação, até que encontrar a Juliana, que era a saída. Então, a família toda se voltou a essa situação e foi muito triste. Eu, muito revoltada, muito rebelde, comecei a traçar uma linha muito negativa para a minha vida. Figura pai fez muita falta para mim. E me doía muito mais quando eu o encontrava, tinha a oportunidade de estar com ele, falava, pai, me dá um beijo, me dá um abraço. E por várias vezes ele falava assim, porque meu pai sempre foi muito materialista, ele falava assim, quanto que você quer por esse abraço? Isso
me doía muito. Isso, para mim, era o fim, porque ele era meu pai. Será que ele não tinha nenhum sentimento por mim? Será que ele não tinha uma consideração por mim? Muitas vezes ele falava assim para mim, eu não sei se você é minha filha. Não tem como, porque a cara de um focinho do outro. Então, isso doía, porque eu falava assim, que pai que é esse? E é o motivo de uma pessoa, assim, lógico, fora da presença de Deus, gerar uma certa revolta, né? E o Senhor nos acompanhou. Quando eu retornei para a igreja no ano de 2005, foi por intermédio de um acampamento, o primeiro acampamento que teve na igreja. E naquela noite, era num feriado, naquela noite nós tínhamos recebido notícia da minha irmã, então meu pai estava viajando para ir buscá-la no Paraguai, presa há 1 ano e meio por tráfico. E aquela noite, assim, foi definitiva na minha vida, né? A minha irmã mais velha já estava na obra, internamente, meu cunhado era presbítero na época, então eles já estavam encaminhados. E aí a Juliana chegou, eu no acampamento cheguei no domingo, e no domingo foi o dia que ela chegou em casa, e aí eu falei, a partir de hoje eu tomo uma nova direção na minha vida, um novo rumo, né? E nós iniciamos, eu e ela na fé. Vocês chegaram muito doentes? Bispo, ela desencadeou a doença de crises convulsivas, né, a epilepsia, com 2 anos. Recebeu encaminhamentos da APAE, por ela ter o retardamento mental de 6 anos. Então, ela tinha um diagnóstico muito negativo. As crises dela eram diárias. Num exame, ela chegou, se eu não me engano, a ter 50 crises convulsivas durante 1 hora. Eu não lembro certinho a quantidade, mas num tempo muito curto, ela tinha muito mais crises convulsivas, né? E eu comecei a desencadear com 7 anos, a mesma enfermidade. E isso foi de que idade a que idade? Bispo, dos 7 anos até quando eu conheci o ministério, quando eu manifestei a fé de parar de tomar o medicamento, foi no ano de 2006, em agosto. Eu cheguei aqui na igreja e sempre tomando remédios muito fortes, tendo acompanhamentos próximos, né, de neuros grandes, neuros de Rio Preto, né, porque ninguém descobria a causa, não tinha um histórico, era só eu e ela, a família não tinha e tal. E minha mãe, sempre assim, a gente vivia dopada, se deixava dormir praticamente o dia inteiro, porque os remédios eram muito fortes, muito fortes. No meu caso era mais controlado, né, até mesmo pelo emocional, tinha, os médicos procuram um diagnóstico, mas não tem uma causa, né, até porque a gente sabe que é uma manifestação, a Bíblia nos direciona, nos dirige a isso, é uma manifestação. E a gente viveu uma vida escrava. Eu, há um tempo atrás, tinha até trauma de hospital, porque eu dormia e acordava dentro do hospital para descobrir a causa. E aí, quando eu cheguei na igreja, num projeto jovem também, eu cheguei no pastor e falei, pastor, o que eu faço para parar de tomar o remédio? Eu não quero, né? Vocês têm ensinado que a gente pode, que a cura e tal. Eu achei que ele foi muito grosso, muito frio comigo, né? Ele falou assim para mim, seja feito conforme a sua fé. E me deixou ali e seguiu o que ele tinha que fazer. Eu falei, nossa, mas que estranho, né? Assim que esse povo orienta a gente. E aí, no momento, eu não entendi. Saí da igreja, fiquei triste mesmo. Mas eu cheguei em casa, o próprio Deus me orientou. Se não for pela tua fé, vai ser pela fé de quem? Então, quem tem que ter fé é você. Quem tem que ter atitude de fé é você. O remédio é para quem está doente, não é para quem está são. Então, naquele momento eu entendi, eu falei, nossa, é verdade, não vou mais tomar esse medicamento. Aí foi quando começamos o processo com o senhor consagrava água, eu lembro que a abstinência do medicamento, por muito tempo ter tomado, então a abstinência do medicamento, aquilo me fazia muito mal, eu chegava em casa a tremer, minha mãe não sabia que eu tinha parado de tomar o remédio, senão ela ia acabar comigo. E aí ela me dava o remédio, que eu vinha para a igreja, Angélica, 6 horas você toma o medicamento. E eu passava na rua e jogava no lixo, né? E vinha para a igreja e tal, sem o medicamento, ajudava tudo, e foi quando o senhor começou a nos acompanhar. E o senhor, né, orientou. Eu já tinha parado de tomar o medicamento. E o senhor falou, todo dia no horário do medicamento, você vai dobrar os seus joelhos e vai falar com Deus. E isso é uma regra na minha vida até hoje. Eu dobro os meus joelhos, quando às vezes não dá 5 e 6 horas, mas eu dobro o meu joelho nesse propósito, agradecendo a Deus por tudo que Deus fez e tendo Deus como a solução de todos os problemas. E isso me moveu muito. E aí eu consagrei, eu mesmo fiz uma oração, numa garrafa de água, colocava azeite, e quando dava aquela abstinência do medicamento, eu tomava aquela água, e aquilo era como se fosse o próprio Espírito Santo me tranquilizando, porque eu não podia falar para minha mãe, que ela não ia estar na mesma fé que eu, e eu estava uma coisa assim, eu queria, mas não queria que ninguém me parasse. E aquilo me moveu de uma forma grandiosa. Aí o senhor nos acompanhou pelo processo, e eu me envolvi muito com a igreja, muito com a obra.
E assim, para mim foi a minha vida estar aqui na igreja, né? E passei uma caminhada muito bacana com Jesus, me identifiquei muito com a igreja, muito com a obra, não me via longe da igreja, até que minha caminhada assim foi muito bacana. E eu vejo assim que Deus me honrou de uma forma muito grandiosa aqui dentro. E fazer a obra do Senhor, tá no ministério, é tudo para mim. Eu não sabia como andar, não sabia me vestir, não sabia comer de garfo e faca. Então, o Ministério Mudança de Vida, para mim, nas coisas básicas, foi uma escola, foi uma vida. O Senhor me acompanhou muito de perto, o Senhor sabe como que eu cheguei aqui, o Senhor sabe a destruição, que é muito objetivo, mas era muito mais que isso. Então, foi uma carência, tudo foi suprido aqui, sabe? Eu não tinha perspectiva de vida, eu não tinha razão para viver, eu não tinha motivos para viver, porque eu não tive isso em casa. Quando eu queria fazer um curso, uma computação, aquilo que me daria um futuro, meu pai dizia assim para mim, eu não tive, por que você vai ter? Pai, eu quero tirar minha habilitação. Não, mas o meu pai não deu a minha para mim, por que eu tenho que dar para você? Então, eu não tinha nenhuma motivação para poder sonhar. E tudo isso eu tive aqui. Tive o apoio da igreja, tive o apoio principalmente do Senhor, que me acompanhou muito de perto, isso para mim foi fundamental. Então, assim, hoje eu tenho o Ministério Mudança de Vida como a minha casa, fazer a obra do Senhor é a minha vida. Há um tempo atrás, num momento de muita angústia, eu falei para Deus, eu preciso que o Senhor fale comigo, em referente a estar na igreja. E Deus falou de uma forma muito grande, em João 4,34, que é o versículo da minha vida. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. E naquele momento eu entendi, passasse o tempo que fosse, 10, 50 anos, aquela promessa ia se cumprir na minha vida. Assim como todas as outras que Deus fez, Ele foi fiel para cumprir. E a partir daí eu passei a ter novos sonhos, novos projetos, novas perspectivas de vida. Quando o Senhor veio falar comigo em relação a fazer a obra internamente, eu falo para Deus que se minha vida se Deus tivesse me levado àquele momento, eu estaria completamente realizada. Porque é um sonho, é uma realização pessoal assim que eu não consigo explicar para o Senhor. Então, por todo o processo e o meu espírito de gratidão por estar aqui na igreja, na obra, principalmente internamente, é muito grande. Porque eu falo assim, Deus acreditou muito mais em mim do que eu nele. Então, ele falou, não, é com você que eu quero trabalhar, é com você, e eu quero que você conclua a obra que eu tenho com você. E hoje nós estamos aqui na posição de sermos, né, testemunhas a outras pessoas, mostrar que não há problema difícil, não há solução que Deus não possa mudar. E é um espírito de gratidão muito grande, literalmente. Feliz. Muito feliz. Realizada. Realizada. Deus tem enchido a minha boca de riso todos os dias. Amém.